Que bênção, né, irmãos? Que privilégio nós temos de presenciar, de participar, de adorar a Deus por meio desse musical que fala das boas novas de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero trazer da parte de Deus também uma mensagem lida, uma mensagem proclamada, mensagem da Escritura, da Palavra de Deus. E para isso eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme o registro do evangelista Mateus, capítulo 2. E antes de ler o texto, eu gostaria de pedir você para fechar os olhos e orar por você e orar pela pessoa que está do seu lado, mesmo não conhecendo-a ou talvez conhecendo-a, para que Deus seja propício a nós nessa noite. Feche os olhos, ore por você e ore por essa pessoa. Talvez é o seu cônjuge, talvez é o seu filho, talvez é um amigo, talvez é um parente, talvez é uma pessoa que você nunca viu, mas que está aqui nesse ambiente de culto ao Senhor nosso Deus, onde Deus se encontra nessa noite. Senhor Deus bendito, te adoramos na beleza da tua santidade e nos sentimos honrados e privilegiados com tudo quanto nós realizamos aqui, vimos e presenciamos nessa noite. Agora te pedimos que o Senhor Deus exalte o teu Filho pela pregação, pela leitura, que o Senhor Deus alcance o nosso coração, a nossa mente, e que histórias sejam mudadas aqui nessa noite, vidas sejam transformadas, que aquele que entrou aqui nessa noite sem alento, sem esperança, cansado, abatido, desanimado, que seja uma noite de renovo, de restauração, da renovação da esperança, da confiança, da fé no Senhor Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o teu Espírito atue em nós, por meio da Escritura profética, em o nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 2, assim está escrito: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava dentre eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Diz a palavra de Deus. Pode assentar. Podem assentar.
O lugar de onde nós viemos, de um estado da nossa federação, estado do Espírito Santo, ele oferece uma reação multifacetada da sociedade. Mas isso não é a experiência só dos capixabas. E o que eu vou dizer, você também entende, porque isso acontece aqui também. Eu cito esse episódio porque lá acontece de 2 em 2 anos. Nós víamos a sociedade capixaba e nos outros estados da federação isso também acontecia, essa experiência multifacetada. Por que isso? Porque a cada 2 anos nós participávamos da eleição de homens que seriam elevados à posição de gestores públicos. Um gestor municipal, o prefeito de um determinado município, dentro da disputa das eleições, então ele era guindado por meio do voto, e eleito e tomava posse. E 2 anos depois nós vivíamos uma experiência aí de modo mais macro, quando então tínhamos tinha eleição para o governador, para o deputado estadual, federal e para senadores, e consequentemente o governador ou o presidente da República. Essa experiência, portanto, de 2 anos, da vivência da eleição de um prefeito e de vereadores, e depois de governadores e também do governo federal, ela provocava e provoca até nos dias de hoje, e há de ser assim até a volta do Senhor Jesus, reações multifacetadas. Porque alguns, com a eleição daqueles que elas então votaram, e entenderam que tinha um plano, essas pessoas têm uma reação, qual seja, uma reação eufórica, de alegria, de celebração, de festejo, porque afinal, o voto em que elas deram fez com que aquela pessoa fosse eleita e, portanto, elas estão felizes. Outros ficavam e ficam, é assim que acontece, raivosos, até mesmo com algum tipo de ódio por conta daquilo, é um outro tipo de reação. E ainda existem outras reações ou outra reação que é assumida por aqueles por meio de uma atitude de indiferença. É aquele tipo que diz, tanto faz quanto fez. Eu não estou nem aí para essa questão política. Então, há eventos na história, e eu estou citando esse, que ele provoca esses tipos de reações, de alegria, de festejo, de pessoas que estão contentes, de outras que têm uma demonstração de ódio, e outras que são indiferentes. E, queridos irmãos, pasmem, mas o texto que nós lemos, ele mostra reações de pessoas com o nascimento do Senhor Jesus. Foi assim desde que o Senhor Jesus veio ao mundo, se encarnou e se fez um de nós. A Bíblia vai relatar, nos 4 evangelhos, nós temos relatos disso, dessas reações de pessoas que celebraram, que ficaram felizes, reações inclusive dos céus. O coro celestial desceu nas campinas de Belém e entoaram cânticos ao Senhor nosso Deus, e os pastores puderam contemplar aquela beleza angelical, musical, e ficaram impactados. Outros, entretanto, não esconderam o seu ódio, a sua decepção, a sua frustração, e outros ficaram indiferentes, como que mobilizados, frios, com essa manifestação do Senhor Jesus. Nesse texto, nós vamos ver 4 reações. A primeira reação que nós vamos ver é a reação do rei Herodes. A reação do rei Herodes. Quando nós temos o registro da Escritura dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E de repente, quando essa notícia circula, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. A primeira reação que nós vemos aqui é a reação do rei Herodes. E que reação é essa? Por conta dessa notícia. E como que esse homem se sentiu e por que ele ficou assim? E depois o texto vai dizer que essa articulação dele, que essa posição dele, que essa postura não tinha nada a ver com aquilo que ele disse para os magos, que ele também estava interessado em ir adorar o rei dos judeus, o rei dos reis. Não, pelo contrário. Ele, na verdade, quando ele escuta essa notícia, ele fica alarmado, porque ele olhou e ele pensou tratar-se de um rival político.
Ele que já está no governo por algumas décadas, que ocupava esse lugar por conta da chancela de César, ele agora se vê e se sente ameaçado. E ele não queria perder o seu posto de rei. Ele pensa, bom, se ele de fato é o rei dos judeus, e se de fato as profecias messiânicas dão conta de que haveria de vir o rei, e que elas falam disso, que há promessas alusivas à vinda deste rei, ele então se sente ameaçado. Será que eu vou perder o meu posto? Será que eu vou deixar de reinar? Será que eu vou perder o meu status? Porque esse homem, conquanto ele não fosse convertido, ele, entretanto, ele é, de certo modo, uma figura política, uma autoridade, e ele é um homem religioso. Ele tem conhecimento e ele quer se inteirar sobre isso. Ele se sente ameaçado com a chegada do rei. E é por isso que ele agiu desse jeito. E se você notar, mais adiante, o texto vai dizer que ele ficou raivoso com a notícia, ou tendo ele sido ou não recebido a informação dos magos, que ele pediu para que eles voltassem e informassem ele com precisão sobre esses detalhes. Se você notar o versículo 16, vai dizer, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Essa ocasião aqui, o Senhor Jesus, por certos estudiosos, chegam a essa conclusão, ele já está em casa, e ele já tem aí um pouco mais de 1 ano de idade. Ele já encontra-se em casa. É por isso que, avaliando então, essas informações que os magos trouxeram, ele chega à conclusão, olha, então as crianças que nasceram, que têm aí mais ou menos a faixa etária de 2 anos para baixo, eu quero que todas elas, do sexo masculino, sejam eliminadas. Eu não quero uma competição. Eu não quero me render diante desse rei dos judeus. Eu não posso perder o meu status, nem a minha posição, nem o meu lugar para esse rei. Eu não quero a ingerência desse rei. Eu quero eliminá-lo. Eu quero tirá-lo do meu caminho. Tudo o que for possível, eu farei para que ele não entre na minha vida, nem faça parte da minha história. Talvez você tenha tido ou tenha manifestado reações semelhantes à do rei Herodes. Não por conta de uma questão política. Não por conta disso. Mas sabe por quê que você não quer o rei na sua vida? Não quer se curvar diante do rei? Não quer adorar o rei? Porque você gosta de achar que você está no controle. Porque você gosta, de certo modo, ainda que você não tenha título e nenhuma coroa, mas você se acha. E você pensa que a melhor coisa da vida é você mesmo governar a sua vida. É você mesmo estabelecer um tipo de governo. E você se sente como se você estivesse no trono. Você quer ser o rei da sua própria história. Você quer conduzir a sua vida do seu próprio jeito. Você acha que assim é melhor. Mas eu lhe pergunto nessa noite, tem dado certo? Tem dado certo? O jeito com o qual você quer governar a sua família, o jeito que você, como que você quer conduzir o seu casamento, tem dado certo? Tem dado certo o modo como você acha que desse jeito é melhor educar os seus filhos? Tem dado certo com o jeito como que você estabelece os seus projetos, os seus alvos? Você quer ser rei, você quer estar no comando, você quer governar a sua própria vida, mas eu lhe pergunto, está dando certo? Porque pode ser que você, sendo honesto, diga, não tem dado certo. Meu casamento está apodrecido. Meus relacionamentos na minha casa estão adoecidos. Minha mulher não me suporta mais, eu também não a suporto. Meus filhos está muito difícil relacionar. É porque você quer estar no governo. Curve-se diante do Rei dos Reis. Renda-se a Ele. Entregue o controle da sua vida, da sua história, da sua família, dos seus negócios, dos seus relacionamentos. E veja a mudança que vai acontecer. Não tenha medo de tê-lo governando sobre você. Pare de bobagem de achar que do seu jeito vai dar certo. É do jeito dele que vai dar certo. Ele é um rei amoroso. Ele é um rei cheio de graça. Ele é um rei que se tornou servo. Ele é um rei servo que veio para servir os seus súditos. Que coisa extraordinária. A segunda reação é que juntamente com Herodes, com o rei Herodes, tem a reação do povo. Tem a reação do povo. O texto vai dizer no versículo 3, e com ele toda a Jerusalém. Toda a Jerusalém. O povo, por que isso? Por que o povo também fica alarmado? Não pelas mesmas razões que ele.
É porque o povo desfrutava de uma certa liberdade religiosa. Como assim, pastor? É porque quando o Império Romano ele empreendia suas ações e ele conquistava um povo, ele tolerava todas as demonstrações de religiosidade. Ele não se opunha. Ele não obrigava. Claro que ele havia e ele impunha algumas reivindicações, algumas normas, que era preciso reconhecer que César é Quírios, César é Senhor, tinha que se reportar a César, e não podia fugir disso. Então, o que as pessoas, por que elas ficaram alarmadas? É porque, de repente, tem a informação que tem um rei que procede daquela nação, daquele povo. E qual é o medo deles? Se isso for verdade, se isso é um fato consumado que está acontecendo com base nas profecias e nas promessas, então nós vamos sofrer algum tipo de retaliação. E isso não é bom. Nós não queremos sair desse nosso conformismo, dessa nossa vidinha. Nós não queremos nenhum embaraço. Nós não queremos a ingerência de César, lá a partir de Roma. É melhor que Herodes continue governando sobre nós. É melhor que nós continuemos com a nossa vida do jeito que ela está, mesmo estando debaixo de uma opressão, da ingerência de um outro povo, mas está confortável desse jeito, é melhor desse jeito. É melhor desse jeito. Porque se Roma foi informado de que, de fato, nós estamos nos curvando, estamos nos voltando para esse rei a quem os magos vieram adorar, certamente, se César for informado sobre isso, ele vai empreender uma ação e nós vamos perder essa suposta liberdade da qual nós temos gozado e desfrutado até agora. Daí o povo prefere o quê? Ficar nessa situação medíocre, de opressão, de achar que está livre, mas ao mesmo tempo não está livre, porque liberdade só a partir do Rei dos Reis. Foi Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que disse o seguinte: quanto mais servo de Cristo eu sou, mais livre eu sou. Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu sou. E o contrário é verdadeiro: quanto mais distante, mais alienado de Cristo eu sou, mais escravo eu sou de mim mesmo, do mundo e do diabo. E essas pessoas preferiram ficar numa vida medíocre, e elas ficaram alarmadas, porque elas sabiam do preço que isso teria. Porque Jesus é rei. O rei que traz liberdade, o rei que traz paz, o rei que preenche tudo aquilo do que a nossa alma grita desejosamente por paz, por alívio, por sossego de alma, por descanso do coração. Só o Rei dos Reis é capaz de trazer e presentear aqueles que se achegam a Ele para adorá-lo. Por que você ainda insiste em rejeitá-lo? Por que você já teve outras oportunidades e tem a oportunidade nessa noite, mais uma vez, e você ainda fica resistindo e não se curva diante dele? Porque você quer ter o controle. Eu repito, você quer ter o controle. Você gosta de achar que você está com o governo da sua própria vida, da sua própria história nas suas mãos. Você não está. Nós não temos controle do tempo, dos dias. Esse ano completa 6 anos que nós moramos nessa cidade, que nós aprendemos a amar essa cidade, que nós somos cuidados por essa igreja e servimos essa igreja. Mas desde que nós nos colocamos nas mãos do Senhor, para o Senhor nos guiar, e o Senhor Deus, usando a voz do conselho dessa igreja e a igreja para nos acolher, para servir, e estando aqui nós tivemos as nossas perdas. Quando nós viemos para cá, depois de um tempo, a mãe da minha esposa veio a óbito. Meu pai veio a óbito, meu pai biológico faleceu no tempo da pandemia. Não por conta da Covid, mas por conta de um infarto fulminante. Agora mesmo, minha esposa está com o irmão na UTI. Isso mostra, portanto, que nós não temos controle de nada. A gente tem as nossas perdas durante as nossas caminhadas, durante o percurso da nossa história. E por que nós insistimos em nos mantermos distantes dele? Deixemos com ele a nossa história, nossos dias, a nossa vida, nossa existência, a nossa família. Entreguemos para o Rei dos Reis e não fiquemos alarmados como aquelas pessoas ficaram, gostando daquele tipo de vida. A vida que ele tem é mais abundante, a vida que ele tem para te dar é mais preciosa, é uma vida feliz, é uma vida cheia de satisfação e gozo. Entregue-se a ele e você experimentará essas verdades. A terceira reação é a reação da liderança religiosa.
A liderança religiosa que estava habituada a manusear as Escrituras, a estudar as Escrituras, aqui na linguagem de Mateus, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, os sacerdotes nomeados que trabalhavam com o serviço de culto no templo, e os escribas leigos que interpretavam a lei, que manuseavam muito bem a lei, que entendiam os meandros da lei. Entretanto, essas pessoas têm uma postura de indiferença. Aqueles homens, sabe o que eles demonstraram com essa postura? Você vai notar que não há nenhuma vibração, nenhuma euforia, nenhuma alegria por parte deles quando os magos disseram e quando a notícia chega para eles. De repente, eles que sabiam manusear, que conheciam as Escrituras, as profecias e também as promessas, talvez fosse esse o momento de vibrar. É mesmo, vocês estão sendo guiados por essa estrela? Vocês têm essa perícia, essa noção, e ela está conduzindo, apontando para a chegada do Rei prometido, que nós aguardamos, sempre carregamos no alforje da esperança, essa semente da vinda dele, e agora vocês estão compartilhando que ele chegou, que ele nasceu, que ele está entre nós. Entretanto, não há entusiasmo por parte daqueles homens que conheciam as Escrituras. Os magos estão eufóricos, os magos que caminharam meses, dias, noites, a fio aí, talvez enfrentando o frio, durante o dia o calor, talvez chuva, quem sabe o tipo de coisa que eles tiveram que enfrentar, mas eles estão com o coração encharcado de alegria, de expectativa, esperando esse momento para estar diante do Rei, dos reis, e os líderes religiosos estão apáticos, não se encantam, não celebram, não ficam felizes com a boa notícia em Jesus Cristo nosso Senhor, que nasceu em Belém de Judá, a raiz de Davi, o herdeiro do trono, cujo o reino não tem fim, é eterno, vai durar para todo sempre. Eles não têm alegria. Oh, irmãos, quantas pessoas que demonstram as suas religiosidades, a sua religiosidade, tanto de líderes quanto de liderados, mas que não se encantam mais com a boa notícia, que ao escutar a notícia cantada como aqui nós escutamos fartamente, sobejamente, deleitando e trazendo deleite para a nossa alma, não se alegra, não tem nenhuma expectativa de vida, de gozo em Jesus Cristo. Esses homens têm uma postura de indiferença. Pare de ser indiferente, curve-se diante dele, experimente essa chama nessa noite, por meio da canção, que embala a sua alma, nesse gozo, porque a música tem esse papel, dentre outras coisas, de instruir, esse aspecto didático, mas também de informar, de mexer com as nossas emoções. Aproveite esse momento para render-se definitivamente diante dele e sair dessa apatia espiritual, dessa letargia espiritual, desse coma espiritual, no qual você se encontra. Acorda nessa noite. E volte-se para ele. Por que você não tem reagido com alegria, com euforia, ao amor de Deus em Jesus Cristo? Ao amor de Deus em Jesus Cristo. Deus amou para valer. Deus amou não só de modo verbal, não só deixando escrito no papel o seu amor, mas Deus escancarou o seu amor lá na cruz. Por que você não se curva? Por que você não abraça esse amor, não se rende a esse amor de Deus nessa noite? Como você tem reagido às boas novas de salvação, que falam do nascimento do Senhor Jesus, que veio para morrer no lugar dos pecadores? Você sabe esse fardo pesado da culpa que você tem carregado? Você sabe essas coisas que estão alojadas na sua alma, que você não compreende muito bem? Por que você tem noites mal dormidas, noites longas? Por que você não consegue aquietar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz? Embora você seja uma pessoa bem-sucedida, você tem um bom salário, você tem uma família legal, você tem um bom carro, você tem algumas coisas que outras pessoas não têm, e você, olhando por esse prisma, você pensa, bem que eu poderia ser feliz, porque eu tenho isso, mas não são essas coisas que trazem felicidade. A verdadeira felicidade tem como fonte inesgotável Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome dele, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias prometido. Mas a quarta reação é a reação dos pastores. A reação dos pastores. Vejam vocês, que magnífico nós encontramos no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se
com grande e intenso júbilo. Talvez por algum tempo eles se perderam ou não viram mais esse rumo dela, embora eles já estivessem em Jerusalém, mas talvez na conversa ali eles ficam confusos e de repente ela aparece de novo, e o meu entendimento é que isso é um aspecto sobrenatural, embora eles fossem considerados ou são considerados pelos estudiosos como astrólogos, como homens da ciência que conseguia fazer essas leituras, mas eles também, além disso, é correto dizer, nós não precisamos ter medo de dizer que eles têm alguma informação da Escritura, talvez o fragmento da Escritura passou no lugar onde eles estivessem, e eles então estão movidos, mas agora de modo sobrenatural, essa estrela, como uma bússola, como um ex, vai guiando-os, e aparece de novo a luz, o fulgor da luz, e apontando, e quando eles voltaram a ver, eles se alegraram com um grande e intenso júbilo, porque ela apontou a direção de modo objetivo, é ali que está o menino, e eles entrando na casa, veja, portanto, que às vezes a gente tem os nossos presépios, né? Nessa época as pessoas colocam os magos vindo como se estivesse lá na manjedoura ainda, não, ele já está em casa, os magos quando foram visitar, ele já está em casa, e vendo e entrando na casa, viram o menino, com Maria, sua mãe. A primeira coisa que eles veem o menino. A primazia não é Maria, a primazia não é José, a primazia é Jesus. Os olhos se voltam para o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus o primeiro a ser contemplado. Nas minhas visitas pastorais, quando eu vou visitar alguns casais que receberam da parte de Deus filhos, de repente eu contemplo o pai que vem me receber, e logo a seguir eu contemplo a mãe, e depois eles me apresentam o filho, ou a filha. Mas aqui não, os olhos dos magos, dos sábios, capturaram e viram a beleza do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Porque Ele é que é o centro de todas as coisas, Ele é que é a primazia de todas as coisas. E daí, nessa reação, ela está dividida em três coisas, três partes. A primeira coisa, que prostrando-se, o adoraram. Eles prostraram-se. A mensagem de Mateus, que é uma mensagem que tem como fundamento, como propósito, dizer para os seus irmãos, para os descendentes de Abraão, que Jesus é o Rei dos Reis, conforme a genealogia que nós temos. Ele é o descendente de Davi, ele é o descendente de Abraão, portanto, ele é a semente prometida a Abraão e é o descendente de Davi, o herdeiro do trono eterno. Mateus quer provar isso. E aí, quando Mateus faz isso, Mateus mostra assim, olha, como que as pessoas rejeitaram o Rei dos Reis e como que um povo pertencente ao outro povo, gentios, reconhecem que ele é o Rei divino. Por que Rei divino? Porque quando eles chegaram para o rei Herodes, eles não adoraram Herodes. Mas quando eles entram na casa, ao Rei divino eles adoram. Eles se curvam. Porque eles sabem que ele é Rei dos Reis, que ele é Senhor dos Senhores e que ele é o próprio Deus encarnado que está ali. A primeira coisa que eles fizeram foi adorar. A segunda coisa é a primeira adoração, a segunda doação. Eles vieram preparados. Eles vieram de um modo dinâmico e proposital e intencional. Quando nós encontrarmos, quando nós estivermos diante do Rei dos Reis, nós vamos nos curvar diante dele, nós vamos adorá-lo. E mais do que isso, nós vamos levar presentes para ele. 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. William Barclay, ele vai dizer o seguinte, que o ouro é uma simbologia dentro do Oriente Médio, ou do Oriente Antigo, melhor dizendo, como que mostrando e reconhecendo a realeza de quem estava recebendo o presente. O incenso é um reconhecimento de que ele é sacerdote, de que ele oferece culto em favor do povo, e que ele é mediador entre Deus e o povo. E mirra, porque ele haveria de morrer em lugar dos pecadores. Eles ofertaram, eles deram o que eles tinham de melhor para ele. O que eles tinham de melhor, eles doaram para o Rei dos Reis. A terceira coisa, para finalizar, é que eles têm uma direção, adoração, doação e direção. Eles têm uma direção. Depois de tudo isso que eles presenciam, que eles fazem, o texto diz, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles encontraram o Senhor Jesus, eles estiveram com o Senhor Jesus, eles têm uma vida transformada. Agora eles nem precisam do brilho da estrela, porque agora, inclusive, a audição para ouvir o que Deus fala, de um modo límpido, não precisando mais desses instrumentos
para serem guiados. É próprio Deus dizendo. Os tampões do ouvido já não existem mais. Quem encontra o Senhor Jesus tem os ouvidos abertos, consegue entender e discernir a voz de Deus. E quem é encontrado pelo Senhor Jesus, e quem encontra o Senhor Jesus, não volta a trilhar os mesmos caminhos de outrora. Nós não podemos voltar pelo mesmo caminho. Deus está dizendo, não vá mais pelos caminhos pregressos do passado. Chega desse tipo de vida. Se você está entendendo nessa noite, se o coração está se curvando diante dessa noite, Deus diz para você, não volte mais a trilhar os mesmos caminhos. Caminhos tortuosos, caminhos que depõem contra a santidade, caminhos que agridem a santidade de Deus, caminhos que é uma agressão ao caráter e à beleza da santidade de Deus. Deus está dizendo, não ande mais por esses caminhos, só volta a andar nos mesmos caminhos aqueles que têm religiosidade vazia, sem vida, que não teve encontro com o Senhor Jesus. Talvez você que ainda esteja caminhando nos caminhos pregressos da vida, e mesmo professando alguma faceta da religião cristã, você ainda não foi transformado. Porque quem achou o Rei dos Reis, quem esteve com o Rei dos Reis, quem adorou o Rei dos Reis, quem presenteou o Rei dos Reis com a vida e com o coração, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos agradem dos meus caminhos, nunca mais volta a andar em caminhos tortuosos. Pode até oscilar, pode até se sentir tentado, mas nunca mais trevas. Agora é caminho de luz. Agora, escutando a voz de Deus que fala, é por aqui. Vá reto, siga adiante, nem para a esquerda nem para a direita, siga nas veredas da justiça. Queridos, o Natal, o nascimento do Senhor Jesus, resultam em reações de hostilidade, reações de indiferença, reações de pessoas que têm medo de romper com a família, com o status, com aquilo que elas praticam, porque querem assumir o controle e o governo das suas vidas. Mas aqueles que encontram o Senhor Jesus e o reconhecem como Rei dos Reis, nunca mais querem estar no controle da vida, porque é um desastre. Eu quero que Ele governa, eu quero que Ele dirija a minha vida, eu quero que Ele conduza os meus passos, eu quero que Ele endireita a minha casa, a minha história, eu quero ter vida e vida com Ele, andar com Ele, viver para Ele, para todo o sempre. Talvez você que aqui está, talvez você objeta no seu coração, ou apresenta justificação no seu coração, dizendo, ainda não é um tempo para eu me entregar ao Senhor Jesus. Ainda não é um tempo para eu me curvar diante dEle e reconhecê-lo como o Rei dos Reis. Eu quero te dizer que isso é grave, é gravíssimo, o adiar, o protelar essa decisão. Porque caso você insista em viver assim, eu quero te dizer que o Rei dos Reis que nasceu para morrer na cruz, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Faça isso hoje, e você o terá como seu advogado, como seu companheiro, como seu salvador, como seu ajudador. Adie isso, e no dia do juízo final você terá que se curvar, você terá que se dobrar, e não haverá mais oportunidade para você. Hoje é a noite da salvação. Aceite o Senhor Jesus, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida, para receber a vida eterna, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que nessa casa haja salvação nessa noite, restauração. Pessoas que estavam conduzindo as suas próprias vidas, família, história, do seu próprio jeito, que nessa noite aconteça uma mudança drástica, definitiva, radical, e que o controle da vida, tudo, seja entregue ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, aquele que veio para nos dar vida e comprar para nós definitivamente eterna redenção. Abençoe-nos, portanto, em o nome dele nós oramos. Amém.